transtorno de ansiedade. Os inibidores de recaptação de serotonina, os medicamentos inibidores de recaptação de serotonina, eles prolongam a ação desse neurotransmissor. E aí eles promovem um efeito adaptativo no sistema nervoso central. Por isso que se usa esses medicamentos no tratamento dos transtornos de ansiedade. O tratamento da ansiedade, ela é feita basicamente de duas maneiras. Pela terapia cognitivo-comportamental, não se pode falar em outras modalidades de psicoterapia. Então, por exemplo, a psicanálise não é o tratamento psicoterápico indicado para o tratamento de ansiedade. Então, a terapia psicológica recomendada é a cognitivo-comportamental. Isso porque na terapia cognitivo-comportamental você faz assim uma mudança na maneira da pessoa ver a vida, de enxergar as coisas. E ela é relativamente rápida, né? São 20 sessões até 9 meses. A outra forma de se tratar esses transtornos é o uso de medicamentos que fazem a inibição da recaptação de serotonina, como os antidepressivos tricíclicos, e podendo-se ou não associar no início do tratamento os benzodiazepínicos, então os diazepams, os rivotrios, esses medicamentos. Agora, é importante ficar muito claro que o uso de benzodiazepínicos, diazepam, rivotril, não deve ser superior a 30 dias, porque aí sim pode causar dependência e você ter dificuldade para tirar a medicação. Então, esses são os transtornos de ansiedade. E nós temos também os transtornos depressivos. Os transtornos depressivos são caracterizados por sentimentos de tristeza, perda de interesse ou de prazer, culpa ou baixa autoestima, cansaço, dificuldade de concentração, distúrbios do sono ou do apetite recorrentes. E os transtornos depressivos, eles vêm em episódios que são recorrentes ou de longa duração e prejudicam a capacidade do indivíduo para o trabalho, para o estudo, para as atividades diárias da vida, enfim, para levar uma vida normal, e eles podem levar ao suicídio. Entre os transtornos depressivos, nós temos o transtorno depressivo maior, que é a condição clássica desse grupo de transtornos. Ele é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração. Nesses episódios, você tem alterações nítidas no afeto, na cognição, no entendimento e nas funções neurovegetativas. E existem remissões entre esses episódios. Então, são episódios que duram, no mínimo, 2 semanas, com alterações do afeto, da cognição, e entre esses episódios, a pessoa está normal, são remissões. E esses episódios são recorrentes na maioria dos casos. Os transtornos depressivos, eles são diferentes dos transtornos bipolares, os antigamente conhecidos como psicose e mania depressiva, os PMDs. No PMD, você tem, ou no transtorno bipolar, você tem episódios de mania, episódios de depressão, intercalados por períodos de humor normal. Então, são pessoas que, num momento, eles estão comprando a lua. No outro momento, eles querem que o mundo acabe em barranco. E no outro momento, ele está absolutamente normal. Esses são os transtornos bipolares, que não fazem parte dos transtornos depressivos. A incidência dos transtornos depressivos também é muito importante. Na população geral, no mundo, 4,4% das pessoas sofrem de transtornos depressivos, sendo que os países com maiores incidências são os Estados Unidos, a Estônia e a Austrália, com 5,9% da população. O Brasil tem 5,8% da sua população sofrendo de algum transtorno depressivo. E aí nós vamos para os pastores. Os pastores apresentam, nos Estados Unidos, 9,1% de incidência de transtornos depressivos.
ou 2,5 vezes maior do que a população geral. Então, nós vimos que nos transtornos de ansiedade, os pastores apresentam praticamente 3, 4 vezes a incidência em relação à população geral, e nos transtornos depressivos, os pastores apresentam 2,5 vezes maior que a população geral. Os riscos que estão associados aos transtornos depressivos, o suicídio, ele tem um risco 6,6 vezes maior do que na população geral para os pacientes com depressão. Os pacientes com distimia, que é a depressão crônica, a depressão quando ela dura mais de 2 anos no adulto e menos de 1 ano nas crianças, a partir de 1 ano nas crianças, eles são 6,4 vezes maior do que na população geral. Os parentes de primeiro grau de pacientes com depressão têm 2 a 4 vezes maior risco de desenvolver a doença. Não se tem ainda um componente genético comprovado. Não se sabe ainda qual a causa dessa incidência aumentada, desse risco aumentado nos familiares de primeiro grau. Mas tem isso muito bem estabelecido. E os pastores depressivos, eles têm 16 a 16,5 vezes maior o risco de suicídio em relação à população geral. E aqui nós começamos a entender por que nós estamos ouvindo falar muito frequentemente de pastores cometendo suicídio, coisa que nós não ouvíamos antigamente. Os transtornos depressivos, assim como os transtornos de ansiedade generalizada, também têm uma base bioquímica, um fundamento bioquímico bem estabelecido. Então já se sabe que os neurotransmissores responsáveis pela regulação da atividade psicomotora, do apetite, do sono e do humor, que são a serotonina, na regulação das atividades corticais e subcorticais, eles estão também envolvidos nos transtornos depressivos. Então, com isso, nós já temos uma dica de como é feito o tratamento dos transtornos depressivos. E o tratamento dos transtornos depressivos é feito, primeiro, com a psicoterapia cognitivo-comportamental e de solução de problemas, isso nos casos leves a moderados. E os medicamentos são os inibidores de recaptação de serotonina e os antidepressivos tricíclicos. Eventualmente, aqueles pacientes que estão ansiosos, pode-se usar até, eventualmente, o benzodiazepínico, sempre menos que 30 dias. E a última fase de tratamento é a eletroconvulsoterapia, é o que antigamente se chamava de eletrochoque. Esse é o tratamento mais eficaz. Ele tem de 80% a 90% de resposta. O problema da eletroconvulsoterapia é que ela está ligada a um estigma social muito grande e muito preconceito. Há muitos anos, quando ainda a anestesia não tinha os avanços que teve, se fazia a eletroconvulsoterapia ou o eletrochoque sem anestesia. Então, quando você faz uma sessão de eletroconvulsoterapia, o paciente tem um quadro convulsivo. E como o paciente não era anestesiado, então ficava um quadro, uma figura muito ruim, muito feia para o leigo, né? Então, isso aí causou um estigma social e um preconceito muito grande. Mas nos depressivos graves, esse é o melhor tratamento que existe. Você faz eletroconvulsoterapia, o anestesista faz uma sedação, um propofol, dura 13 minutos esse anestésico. A hora que o paciente sai da anestesia, ele já volta com um outro humor. Ele está fora do transtorno depressivo. Ele volta um paciente normal. Mas, repito, é o estigma social e o preconceito que carrega o procedimento. Outro transtorno mental que nós vamos abordar é o burnout. O burnout, ou a síndrome de esgotamento profissional, ou sensação de estar acabado. Burnout, do inglês burn, queimar, out para fora. Então, seria a queima completa, o esgotamento. O burnout é descrito como sendo a extrema exaustão física, mental e emocional
decorrentes de exposição prolongada a situações de estresse emocional, interpessoal, profissional ou no ambiente de trabalho. O burnout é sempre relacionado ao trabalho. Ele foi descrito em 1974 por um psiquiatra alemão naturalizado americano chamado Herbert Freudenberg. E esse psiquiatra, ele descreveu o burnout observando a si próprio. Ele descreveu o staff burnout, ou o burnout da equipe de trabalho, que ele descrevia como sendo exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores de saúde mental. Então, ele observou-se a si próprio e observou aos outros membros da equipe. Então, ele observou que o indivíduo muito envolvido afetivamente com seus clientes ou com o trabalho, ele sofre um processo contínuo de desgaste até o momento em que ele perde totalmente a energia e desiste de continuar a atividade, pois o trabalho, ele perde o sentido e ele considera que qualquer esforço é simplesmente inútil. O burnout ele é reconhecido mundialmente como risco ocupacional para profissionais de saúde, de cuidados à saúde, de ensino e de cuidados assistenciais. E aqui nós temos os pastores. Os pastores são profissionais de cuidados assistenciais. No Brasil mesmo, o burnout ele é reconhecido como uma doença ocupacional pela Previdência Social. No CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, o burnout ele tá classificado como esgotamento no grupo dos problemas relacionados com a organização do modo de vida. No entanto, na revisão do CID-11, que ainda não foi implantado no mundo, ele deixa de ser considerado como um problema relacionado com a organização do modo de vida e ele passa a ser considerado como um fenômeno puramente ocupacional. Então, o burnout ele é conceituado como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. E ele é caracterizado pelas dimensões pessoal, interpessoal e organizacional. Como eu disse, ele se refere exclusivamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiência em qualquer outra área da vida. Então, não adianta a esposa falar que está com burnout do marido, o aluno está com burnout da escola. Não, não tem. É só no contexto ocupacional. E ele tem 3 dimensões, basicamente. A dimensão pessoal, interpessoal e organizacional. Pessoal é em relação ao indivíduo, o indivíduo com relação a si. E nessa dimensão pessoal, ela é caracterizada por exaustão emocional, com sentimentos de esgotamento ou de esgotamento de energia. A pessoa, o indivíduo, ele não tem energia, ele se sente cansado e não tem energia para continuar. A segunda dimensão é a dimensão interpessoal. Na dimensão interpessoal, ocorre uma despersonalização, ou seja, o indivíduo, ele já não reconhece mais a outra pessoa, ele despersonaliza a outra pessoa, e aí, com isso, ele tem sentimentos negativistas, falta de empatia e indiferença com as outras pessoas. Então, imagina, esse profissional, ele está com aquela pessoa com quem ele precisa cuidar, precisa dar cuidados, e ele simplesmente não tem empatia nenhuma com a pessoa, é indiferente. É a mesma coisa que não está tratando com ninguém. Estou olhando para a geladeira. E a terceira dimensão é a dimensão organizacional. Aqui nessa fase, o indivíduo, ele já se relaciona, a interferência dele no relacionamento com a própria empresa. É a diminuição do envolvimento do trabalho, a redução da eficácia profissional. Aqui ele já se sente desgastado, ele já não tem empatia pelas pessoas com quem ele deve tratar, e a empresa para ele também agora já não faz a mínima diferença. O burnout, ele está entre as principais doenças na Europa e nos Estados Unidos,
juntamente com o diabetes e as doenças cardiovasculares, para vocês verem a importância que o burnout já assumiu. O custo anual do burnout, do tratamento do burnout, é superior a 150 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E o burnout, ele provoca um aumento nos custos médicos de 46% quando não tem depressão associada, chegando a 147% de aumento nas despesas com saúde quando a depressão está associada, o que é muito comum. Na população geral, o burnout ele ocorre em 4,2% das pessoas. Nos Estados Unidos, em médicos, o burnout ele é superior a 40%. No Brasil, os estudos mostram 26% entre os pastores, entre os professores. E entre os pastores, acredita-se que seja semelhante às outras profissões. Os estudos de burnout, de incidência de burnout, ainda sofrem, carecem de muito mais informações. E isso a academia está produzindo mais informações porque o burnout tem aumentado muito, tem chamado muita atenção. Tá? Mas, assim, basicamente, os pastores, aparentemente, eles têm a mesma incidência com relação às outras profissões. Um estudo realizado pelo Doug Clergy, na Igreja Metodista da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 2014, eles ouviram pastores, 1.788 pastores na Carolina do Norte e na Carolina do Sul. Esses pastores eram pastores ativos. Travou de novo, mas melhorou bastante pelo fato do Dr. Delcio não estar mais apresentando, compartilhando, né? Travou de novo, possivelmente já destrava. O professor Silas quer fazer algumas considerações em cima do que o Dr. Delcio está falando? Eu acho que poderia todo mundo pensar um pouquinho aí nessa... Ele está falando dessa evolução, né, dos problemas dessa crise de burnout, né? Como as pessoas estão queimando energia. E nós estamos precisando, eu já voltaria aí para o mundo, para a psicoteologia, né? Nós precisamos descobrir, gente, na nossa vida cristã, que somente em Deus nós funcionamos direito, sabe? E nós temos que ser chamados para esta vida da intimidade com Deus mesmo. Eu acho que a própria igreja precisa voltar a compreender que a gente precisa, que nós só funcionamos bem na natureza divina, né? Então, todas essas confusões mostram que a gente precisa voltar para isso. Só esse ponto que eu levanto enquanto ele está falando, e agora ele volta, a gente encontra com isso lá no final, ok? Isso. O tratamento do burnout, como eu estava dizendo, né? A primeira é a psicoterapia, e a psicoterapia cognitivo-comportamental, e também o tratamento medicamentoso. E no tratamento medicamentoso, nós vamos usar antidepressivos, que são inibidores de recaptação de serotonina. Eventualmente, nós podemos associar os benzodiazepínicos para controlar a insônia e a ansiedade no início do tratamento, sempre lembrando que os benzodiazepínicos eles devem ser usados no máximo por 30 dias, no máximo. Também as intervenções psicossociais. Intervenções psicossociais nada mais é do que afastar o paciente para o tratamento médico. Não adianta deixá-lo no meio ambiente. Aquele meio ambiente é que está deixando ele doente. Então, nós temos que tirá-lo de lá. Mas, sem dúvida, que a melhor forma de tratamento é a prevenção. Essa é a melhor forma de tratamento. E, como medidas de prevenção, nós temos mudanças na cultura organizacional. Então, as igrejas também têm que começar a pensar a sua cultura organizacional. Restrições ao excesso de trabalho. Então, os pastores que foram pesquisados pelo Instituto Schaeffer,
eles trabalhavam mais de 55 horas por semana. Então, essa é uma das medidas de tratamento, de prevenção do burnout. Restrição ao excesso de trabalho. Tem que se estabelecer metas coletivas, incluindo o bem-estar social. Então, a igreja pode estabelecer as suas metas de números, de batismos, de membros, de células, seja lá o que for. Mas também precisa estabelecer metas de bem-estar individual, ou seja, olha, o pastor tem a meta de fazer atividade física 30 minutos ou 1 hora por dia. O pastor tem a meta de ter uma noite por semana com a sua esposa, só ele e a esposa. O pastor tem que ter o seu sabático, ele tem que ter o seu repouso semanal. Então, essas metas de bem-estar individual também têm que ser estabelecidas pelas igrejas. Além disso, as igrejas, as denominações religiosas precisam começar a trabalhar e treinar equipes multidisciplinares que possam dar suporte emocional e fazer detecção precoce dos indícios de esgotamento. Então, essas são formas de prevenção do burnout, que é o melhor tratamento, a prevenção. Bom, além dos transtornos de ansiedade, dos transtornos depressivos, do burnout, nós vamos falar um pouco a respeito do suicídio também. O suicídio, ele não é um transtorno mental, ele é uma decorrência dos transtornos mentais. Mas há algumas décadas não se ouvia falar de suicídio em pastores, e atualmente nós estamos ouvindo falar de pastores cometendo suicídio muito frequentemente. Né? O suicídio, ele é um evento traumático. Toda morte, ela é traumática, mas o suicídio, ele é especialmente traumático, porque ele abala toda a família. Ele pode abalar a igreja, e ele pode abalar a fé das pessoas. O suicídio, normalmente, é uma morte da qual não se tem as causas bem esclarecidas. Né? E isso traumatiza muito. Para a gente tratar com o suicídio também, nós precisamos quebrar alguns mitos. Principal mito: quem realmente quer cometer suicídio não avisa. Não é verdade. Não é verdade. Na grande maioria dos casos, o suicídio é precedido por sinais de alerta, sejam eles verbais ou comportamentais. Muitas vezes a pessoa fala no suicídio, fala na sua intenção, mas nós não valorizamos isso que as pessoas estão falando. Então, nós não devemos desprezar os sinais de alerta, sejam verbais ou sejam comportamentais. E a gente precisa entender também que nem todo suicida é uma pessoa que está determinada a morrer. Não é. Né? Então, os suicidas, eles sofrem mais ainda porque eles apresentam sentimentos contraditórios entre continuar a viver ou morrer. Então, é uma luta interna muito grande. E a grande dificuldade dos pastores com relação ao suicídio são, primeiro, a falta de uma rede de apoio pessoal. Os pastores normalmente não têm uma rede de apoio pessoal. Eles não têm mentores, eles não têm amigos mais chegados, pessoas que deem suporte para ele. O pastor tem uma insegurança muito grande para compartilhar os seus sentimentos. Ele tem receio de ser julgado com relação à sua espiritualidade. Então, você imagina o pastor confidenciando alguém que ele está pensando em cometer suicídio, então, ou que ele está com um quadro depressivo. Então, ele tem o receio de que isso vá causar julgamento sobre sua espiritualidade. Olha, o pastor está em pecado, o pastor caiu na fé. Né? O receio do julgamento sobre a capacidade que ele possa ter para dirigir a própria igreja. E as dificuldades próprias do pastor em admitir que ele mesmo precisa de ajuda. Como prevenção, nós precisamos, então, identificar os comportamentos de risco. Nós precisamos ficar atentos a tentativas prévias de suicídio.
Precisamos também atentar para os transtornos psicológicos. Como nós vimos, os transtornos psicológicos, eles aumentam o risco de cometimento de suicídio. E os transtornos psicológicos, eles estão presentes em 90% dos suicidas. Então, 90% dos suicidas são aqueles que vêm pensando e ruminando aquela ideia. Além disso, abuso de álcool e de drogas são comportamentos de risco. Sentimentos de desesperança. A história familiar de suicídio, como nós percebemos lá, a relação que existe, por exemplo, de 2 a 4 vezes a maior incidência de depressão em familiares de primeiro grau de depressivos. Então, a história familiar de suicídio também é um sinal de alerta. Dificuldades profissionais, dificuldades financeiras, desemprego, dificuldades financeiras, de se manejar com o dinheiro, isso também são comportamentos de risco, são situações de risco, precisa ficar atento. Pacientes que têm doenças crônicas, dores crônicas, da mesma forma, porque levam a sentimentos de desesperança. As dificuldades financeiras, profissionais, as doenças crônicas, as dores crônicas, levam a sentimentos de desesperança que aumentam o risco do suicídio. Então, a prevenção do suicídio, ela requer uma visão, planejamento, estabelecimento de estratégias que requerem conhecimento científico e prático, requer suporte emocional e estratégia social. A prevenção do suicídio requer que as igrejas, as denominações quebrem paradigmas e preconceitos para ajudar o pastor a restaurar o seu equilíbrio ministerial e seguir adiante na vida, e até mesmo no ministério. Então, é muito importante que se quebrem os paradigmas dos transtornos mentais e que se acenda a antena, que se foque que os pastores podem sim sofrer desses transtornos mentais e sofrem numa incidência muito maior que a população geral. E quando nós vamos falar dos transtornos, dos tratamentos dos transtornos mentais, nós vemos os tratamentos como provisões de Deus. Então, nós sabemos que Deus providencia os escapes, os meios, os tratamentos para todos os agravos da saúde, para as doenças. O próprio Deus providencia um escape para que a gente possa suportar, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Entre esses tratamentos, encarando os tratamentos como provisões de Deus, nós teríamos 5 modalidades de tratamentos ou de provisões de Deus para os transtornos mentais. A primeira forma é restauração divina. A segunda, mudanças no estilo de vida. Terceiro, apoio pessoal. Quarto, auxílio profissional. E quinto, o medicamento. A restauração divina, que é a primeira provisão de Deus para o tratamento dos transtornos mentais, seria a cura sobrenatural, através do jejum, da oração, da meditação na palavra. E a restauração divina é um tratamento, é uma provisão de Deus que tem aceitação sem nenhuma restrição. Ninguém questiona. É a obra do Jeová Rafá, o Deus que cura. A segunda forma, a segunda provisão de Deus para o tratamento seriam as mudanças no estilo de vida. As mudanças no estilo de vida também não têm tantos preconceitos, mas existem preconceitos e restrições com relação a mudanças no estilo de vida. Primeiro, pela ideia de que o pastor deve se dedicar 100% do seu tempo à obra. E aí entende-se a obra apenas como a dedicação integral à igreja. O preconceito de que o pastor tenha tempo livre para a família e para o descanso, esse preconceito não é só da igreja, esse preconceito está dentro do próprio pastor. O pastor sente uma sensação de mal-estar ou de desconforto por ele estar deixando de lado as coisas de Deus. Então, eu vou ter um tempo para mim, com a minha família, eu estou deixando de lado as coisas de Deus. Então, esquece-se que a família é o primeiro ministério. Então, Paulo, quando ele escreve
Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Mas ele continua, nos versículos de 4 a 5, ele fala o seguinte: ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, a família é o primeiro ministério. Então, deve-se ter tempo livre para a família e para o descanso. É como nós lemos em Eclesiastes 3, de 1 a 8, que existe tempo para todas as coisas, existe tempo para plantar e tempo para colher. Então, é uma provisão de Deus. Mudança no estilo de vida é provisão de Deus. Terceira forma é o apoio pessoal. E o apoio pessoal é o auxílio da própria rede de relacionamento do pastor. Aqui, o grande problema é a barreira do julgamento das pessoas. É o medo do pastor de se expor. O medo dele ser considerado fraco na fé ou dele se considerar que ele está em pecado. É o medo dele ser considerado como inapto para o ministério. A quarta provisão de Deus é o auxílio profissional. Bom, o auxílio profissional ele é feito por psicólogos e psiquiatras. Se no apoio pessoal já existe preconceito, aqui azeda o pé do frango de vez, né? Porque a barreira do preconceito é muito grande para se consultar o psiquiatra ou o psicólogo, devido à própria visão dos transtornos mentais como influência maligna, como problema espiritual ou como fruto do pecado. Né? Doutor Delcio, só um instante. Doutor Delcio, só um instante, por gentileza. Kleber, querido, você está compartilhando a sua tela com todos. Eu gostaria que você interrompesse esse compartilhamento, por gentileza. Kleber Martinhago, por favor. Gostaria que você interrompesse o seu compartilhamento, por gentileza. Doutor Delcio, pode continuar, por favor? Tá. Lindbergh, acho que você consegue controlar ele por aí. Você entra aqui do lado, você controla. Não, eu não consigo, não. Eu já tentei aqui, mas não consegui. Doutor Delcio, pode continuar, por favor, doutor? Posso continuar? Então, é justamente essa visão de que o transtorno mental é falta de fé. Então, isso aí dificulta a procura do auxílio profissional. Mas nós temos que lembrar que nem toda doença é fruto do pecado. Em João, capítulo 9, versículo de 1 a 13, quando Jesus passava e encontrou um cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi esse homem ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? E aí Jesus disse: olha, nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus curou o cego. Nem o cego e nem os seus pais pecaram. Então, nem toda doença é fruto do pecado. Nós temos que lembrar também que o Espírito Santo, ele habita dentro do cristão verdadeiro. Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele escreve que se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o cristão verdadeiro, ele é templo do Espírito Santo. E ele não pode ser possuído por demônios. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita por Deus e que não são de si próprios? Ora, se o nosso corpo, o corpo do cristão verdadeiro, ele é templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo não pode ser habitado por demônio. Então a doença não pode ser demônio. Não pode ser falta de fé.
Os transtornos mentais, eles não podem simplesmente ser atribuídos a questões espirituais. Existem causas físicas, existe uma fisiopatologia bem definida, conforme nós já vimos. E muitas vezes pode ser necessária a ajuda de um profissional. E, graças a Deus, nós temos no Brasil o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, o conhecido CPPC. Então, você acessa cppc.org.br e você vai encontrar psicólogos e psiquiatras cristãos na sua cidade, ou mais próximo da sua cidade. São profissionais com conhecimento científico, com treinamento técnico, mas que conhecem e partilham dos princípios da nossa fé. Então, isso é muito importante. É uma provisão de Deus. Deus nos deu, inclusive, psiquiatras, psicólogos cristãos. A última provisão de Deus Travou de novo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, estamos. Travou de novo. Essa última provisão já é a conclusão, né? O Dr. Delcio está caminhando para a conclusão, e aí a gente vai abrir para algumas perguntas, algumas considerações, algumas colocações, né? Professor Silas, algum acréscimo que o professor queira fazer de acordo com a fala do Dr. Delcio? Eu acho que... Aí ele voltou, não voltou não? Então, eu acho que o que precisamos mesmo é usar o máximo que a gente puder. Há 3 linhas aí, né? Você vê, nós temos a medicina, nós temos a psicologia, principalmente a psicologia cognitiva, que ela é de um uso mais imediato, né? E como a puxada aí foi para a teopsicoterapia, a ideia que a gente tem é trabalhar bem esse cognitivo. Claro que podemos também trabalhar outras camadas mais profundas, né? Outros terapeutas, a gente tem que respeitar também todos, mas de uma forma bem direta precisamos mudar essa forma de pensar, né? E eu acho que é isso que é o chamado, que ele está nos chamando para isso, né? A totalidade do ser humano tem que ser atingido. Então é o espiritual, o médico e o psicológico. Ele já voltou. Perfeito. Voltou, doutor Delcio. Doutor Delcio. Como eu estava dizendo, né? Então nós temos que entender que existe esse componente neuroendócrino dos transtornos mentais. E nós temos que deixar esse preconceito de dependência. A medicação, se for uma medicação para depressão, um antidepressivo, nós conseguimos tirar a medicação. A pessoa não se torna dependente. Diferente com relação aos benzodiazepínicos, que são mais difíceis. Mas, se porventura nós vimos que os transtornos mentais, eles têm um componente neuroendócrino, ou seja, é um problema de metabolismo de neurotransmissores. Se eu tenho esse problema de metabolismo de neurotransmissores, eu preciso de um medicamento para que eu conserte essa situação e que eu possa viver bem, por que eu vou deixar de tomar a medicação? A maioria dos pacientes deixa de tomar, mas se eu precisar, é porque eu tenho um problema na fisiologia, no metabolismo do neurotransmissor, é característico do meu organismo. Então, a gente precisa perder esse mito, esse paradigma. Eu tenho medo de me tornar dependente. E, além disso, nós temos que entender que a Bíblia não proíbe o uso de medicamento e nem atribui causas espirituais às doenças. Não existe nenhum argumento sólido, bíblico, que seja contrário ao uso do medicamento. Então, o medicamento adequado para o restabelecimento do paciente possibilita retorno à vida normal, convivência familiar, convivência social saudável e o exercício da atividade ministerial produtiva. Precisamos quebrar esse paradigma. A Bíblia não tem nenhum argumento contrário ao uso de medicamentos.
nós, por exemplo, podemos ver a Paulo quando escreve para Timóteo, né? Paulo fala, olha, Timóteo, você não beba somente água, não. Tome um pouco de vinho, por causa dos seus problemas de estômago, por causa das suas muitas outras doenças. Então, o vinho, na antiguidade, ele era reconhecido como medicamento por causa do álcool. Então, o próprio Paulo dizendo para Timóteo, olha, toma o remédio. Tá? Então, precisamos quebrar esse paradigma do preconceito dos medicamentos. Nós precisamos entender que Deus nos dá todas as provisões, todos os escapes. Os pastores e as igrejas têm que reconhecer os transtornos mentais como doenças, como quaisquer outras. Transtorno mental é uma doença como pressão alta, como diabetes, é uma doença como um problema renal, é uma doença como uma cardiopatia, é uma doença como um problema de coluna, é uma doença como qualquer outra. E nós precisamos reconhecer todas as formas de tratamento como provisão de Deus. Deus nos deu inteligência para nós estudarmos, para nós desenvolvermos medicamentos, desenvolvermos tratamentos, e nós precisamos entender todas essas formas de tratamento como provisão de Deus. Muito importante, nós precisamos fazer a profilaxia dos transtornos mentais, porque, como nós vimos, o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. Então, nós temos que cuidar dos pastores de tal forma em que eles não desenvolvam essas doenças mentais, esses transtornos mentais. E se desenvolverem, precisamos identificar e tratá-los sem preconceito de qualquer espécie. E eu acho que as conclusões que nós temos aqui é de que as igrejas e as denominações religiosas, elas devem instituir um programa, normas, políticas de apoio, de prevenção, de tratamento da saúde física e mental dos seus pastores. E fazer isso através do estabelecimento de um regime trabalhista adequado. Não dá para o pastor ficar trabalhando 14, 15, 18 horas por dia, trabalhar sem hora de descanso, sem hora de lazer, período de descanso semanal, férias adequadas, remuneração adequada, condições de atendimento às necessidades básicas do pastor e da sua família. A igreja precisa disponibilizar a estrutura de uma rede de apoio e de cuidado de atenção à saúde física e mental. Às vezes, uma igreja não consegue. No entanto, a denominação, o presbitério, é uma rede de igrejas, o conselho de pastores, consegue unir as igrejas e prover aos pastores tudo isso. Tá? Então, precisa ter essa rede de apoio, de cuidado de atenção física, atenção mental, e entre outras medidas, porque essas medidas, elas têm única e exclusivamente o objetivo de preservar a sanidade do pastor. Porque se a gente preservar a sanidade do pastor, nós vamos estar preservando a saúde da própria igreja. Esse é o pensamento que deve permear e que deve entrar em toda a igreja, em toda a liderança, em todas as denominações, para que a gente não continue vendo esse aumento de pastores doentes, depressivos, ansiosos, com burnout e se suicidando. Isso é muito importante. Ok? Eu queria agradecer e eu quero só colocar, como eu falei, essa foi uma aula enxuta e com todos esses problemas aí de dicção, eu peço desculpas aí, mas nós acabamos de publicar, está disponível no Amazon, um livro que chama A Saúde Mental de Pastores Protestantes, onde nós abordamos esse assunto com maior profundidade, com mais informações técnicas e com várias informações teológicas que mostram cada um desses casos. Então, por exemplo, nesse livro nós temos aí casos de depressão. Quem na Bíblia teve depressão? Casos de ansiedade. Quem na Bíblia teve ansiedade? Burnout. Como que a gente encontra burnout na Bíblia?
Então, esse livro está disponível na Amazon aí, para quem quiser. Mas é um livro bem completo. Doutor Delcio, coloca no chat, por gentileza, o título do livro, ok? Coloca agora, se puder, por favor. A gente quer também agradecer, doutor. E, assim, essas conexões, isso é assim mesmo, né? O professor Silas lembrou bem que esse é um horário de muito uso por parte de instituições de ensino, igrejas, enfim, né? E a gente acaba sobrecarregando aí toda a rede. Mas deu certo, foi muito bom. O nosso objetivo, claro, sempre é provocar os nossos estudantes para que eles busquem informações sobre isso. Essas palestras, a de ontem com o Dr. Matheus, hoje com o Dr. Delcio, claro, são palestras, inclusive, que podem ajudar você, prezado estudante do curso de Teologia da Unifil, a desenvolver o seu TCC, a desenvolver trabalhos, artigos. A professora Selma, no chat, no decorrer da palestra, lembrou que essa palestra ajuda bastante o entendimento da disciplina aconselhamento pastoral. Né? Nós temos presente o professor Ademir, ele é o responsável por essa disciplina. Enfim, na verdade, é um universo, é uma conexão. Essa palestra ela se conecta com várias frentes do nosso ministério e também do ponto de vista pessoal, com certeza. Eu gostaria de abrir aqui, nós temos alguns minutos ainda, e gostaria de abrir para as considerações ou perguntas para os nossos estudantes. Você que está com a câmera fechada, você pode abrir a sua câmera, e aí você acena para a câmera pedindo a palavra, você pode dirigir uma pergunta para o Dr. Delcio, ok? E tenho certeza que ele vai responder do ponto de vista científico e também do ponto de vista ministerial. Quem gostaria de fazer uma pergunta? O Fernandes, por gentileza, Fernandes, fique à vontade. Boa noite a todos, graça e paz. Parabenizar a Unifil pela realização deste evento, todos os professores. É um privilégio poder ficar frente a frente, ainda que seja de forma virtual, com pessoas tão maravilhosas, pastor Silas, professor Silas, doutor Silas, né? Emerson, Selma, o doutor Décio, demais colegas que estão aqui presentes, participando. Grande satisfação para mim. Eu gostaria aqui de fazer algumas considerações e também trazer algumas perguntas. Essa palestra é fantástica, parabenizar mais uma vez o doutor, e ela veio justamente ao meu encontro. Há 2 semanas atrás, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado. Transtorno de ansiedade generalizado, até entrei em contato com a professora Selma, fiz alguns relatos a ela. E interessante, né? Diante dessa palestra toda do doutor, eu me encontrando, né? Dentro das questões sintomáticas e também do que precisa ser feito, né? No momento, eu faço uso de medicamentos ansiolíticos, né, doutor? A clortalidona, por exemplo, a fluoxetina, também faço uso do Pressat, do Anatolol, para controlar um pouco a pressão, que também subiu bastante. Eu sou professor da rede estadual e da rede municipal, não sou pastor, mas assim, almejo, e já me preocupo muito com isso, diante de todos esses dados estatísticos, esses números que o senhor já nos trouxe aqui nessa noite, né? E eu me lembro que uma das coisas que o psicólogo falou para mim, porque também já passei no psicólogo e vou passar no psiquiatra, é que ele disse: precisamos desacelerar a vida. Precisamos desacelerar a vida. É alarmante o número de pessoas que estão surgindo com esse problema. E durante essa pandemia, esses profissionais da área da psicologia e da psiquiatria estão sendo amplamente solicitados. Então, eu queria fazer aqui algumas perguntas diante disso.
como conseguir exercer o pastorado diante de tantos problemas de saúde, né, que podem afetar a vida do pastor. Segundo questionamento é: há no currículo de teologia da Unifil alguma disciplina que tratará da saúde do pastor, ou algo que caminhe nessa linha de raciocínio, professor Emerson? Ok? Essa seria, assim, a segunda pergunta. E finalizar aqui. Fernandes, uma alegria para a gente receber você, viu, Fernandes? Aqui conosco, e eu espero que você esteja aproveitando, desfrutando do curso, e pode ficar seguro, Fernandes, que todo colegiado, toda instituição, pela sua tradição também, nós estamos aqui para servir você dentro dos seus objetivos, dentro do seu ministério. Se o doutor Délcio me permite, eu quero começar respondendo a sua segunda pergunta, e eu passo para ele, né, para que ele responda a sua primeira colocação. No nosso currículo, diretamente, nós não temos, porque o currículo do curso de teologia hoje, ele visa algo bastante prático, certo? Tanto é que os cursos de teologia, eles passaram por essa mudança, por essa transformação. O bacharelado, há anos atrás, era 4 anos, agora caiu para 3 anos. E a tendência, de acordo com a educação, de acordo com instituições que cuidam, né, do governo federal, nós temos visto, você sabe disso, né, professor também, nós temos visto que a tendência é a redução cada vez mais, né, muito mais rápido, muito mais dinâmico. Mas, assim, existe nós temos pós-graduação que vai, na verdade, não só empoderar, vai empoderar o estudante, o candidato, a receber as informações do ponto de vista acadêmico, conceitual, mas com certeza vai servir para ele também, para ele trabalhar com aquilo, no desenvolvimento do seu ministério e, enfim, no cotidiano, né, da vida. Agora, nós temos um grupo, né, o nosso núcleo de psicologia, a Faculdade de Psicologia da Unifil, ela faz atendimento. Ela faz todo tipo de atendimento, inclusive para os nossos alunos. Você não é daqui de Londrina nem do Paraná, né, Fernandes? Mas vamos supor que você quisesse, como estudante de teologia, um acompanhamento psicológico. Existe essa possibilidade. Aí você iria preencher um pequeno formulário, nós iríamos passar esse formulário para a coordenação do curso de psicologia, o curso de psicologia entraria em contato com você via Meet, via outras ferramentas, Zoom, né, Jitsi, e aí vocês poderiam fazer todo este acompanhamento psicológico, mesmo distantes geograficamente, próximos de maneira virtual. Então, nós temos. Foi bastante interessante. Não, bastante interessante sua pergunta, fantástico, você foi cirúrgico, porque nós temos aí muitos estudantes que possivelmente tinham essa dúvida, mas existe essa possibilidade de atendimento da psicologia para os estudantes, para os acadêmicos de teologia, sim, existe. Inclusive, vocês que gostariam de saber mais a respeito disso, podem perguntar para a professora Selma ou para mim mesmo, no nosso e-mail, vou colocar o e-mail no chat, é o mesmo, né, que eu coloquei ontem. Você pode estar digitando lá, professor, eu quero saber mais a respeito de um acompanhamento de psicologia. E a gente vai tramitar internamente na instituição para que você seja atendido também. Doutor Délcio, por favor. Veja bem, você define, a pergunta que você fez é o que define toda a nossa palestra, a nossa preocupação, né? Então, precisa começar a haver uma quebra de paradigmas, uma mudança de pensamento das lideranças. As lideranças têm que começar a pensar de uma outra forma. Então, para isso, nós começamos aí um projeto, que é o projeto de saúde pastoral Casa do Oleiro. Reverendo Silas também está conosco, então são pastores, são psicólogos, médicos, e onde nós cuidamos de pastores. Então, é um programa de 1 ano de acompanhamento. Nesse 1 ano, nós temos 4 encontros de um dia todo, o ideal seria 2 dias.
mas nós temos um encontro de um dia todo, nós tivemos nesse final de semana, então no sábado nós recebemos os pastores às 7 da manhã e fomos até às 19 horas. Nesses encontros, nessas imersões, nós tratamos assuntos vários da vida em geral do pastor. Então, nós tratamos sobre saúde mental, tratamos sobre mentoria, vamos tratar sobre gestão do tempo, gestão financeira, relação com a família, e esses eventos ocorrem a cada 4 meses. Então, são 4 eventos por ano, 3 em 3 meses tem um. E entre esses eventos, nós temos cada pastor que participa do evento, ele tem uma sessão de psicoterapia semanal, de psicoterapia cognitivo-comportamental e de mentoria pastoral com um pastor sênior. E durante um ano nós vamos acompanhar esses pastores. Um ano porque a psicoterapia cognitivo-comportamental, como eu disse, ela vai até 9 meses, no máximo 9 meses. Então, 9 meses é o tempo para se recuperar o pastor. E depois nós temos mais 3 meses de follow-up. Quando termina esse tempo, nós oferecemos ao pastor a possibilidade de ele continuar fazendo a terapia, só que aí já não é mais cognitivo-comportamental, né? E também de continuar a mentoria pastoral, só que com outro grupo, né? Então, esse é uma das propostas que nós estamos implementando aqui em Londrina, para atender esses pastores. Mudando esses pastores, muitos deles são líderes, eles também começam a trabalhar na cultura organizacional das denominações. Então, a chave, mudança, quebra de paradigma. Essa é a chave da sua pergunta. Tá? Muito bem. Fernandes, muito obrigado pela sua participação, pelas excelentes perguntas que você fez, querido, tá? Muito bem, quem mais quer dirigir alguma pergunta para o Dr. Délcio acerca dessa temática, desse assunto de extrema importância? E olha, pessoal, eu estou aqui, eu estou sendo, tem pelo menos 2 meses que eu estou sendo medicado. Eu tive que fazer uma consulta e eu estou tomando também um medicamento, estou debaixo dos cuidados médicos em razão do burnout. Com certeza absoluta, doutor Délcio. Quando você falou isso também, eu falei, meu Deus, né? E a gente precisa desacelerar, né? O doutor Silas falou há pouco sobre a participação dele na palestra hoje pela manhã com pastores dos Estados Unidos, e eu creio que se nós não nos conscientizarmos agora e não fizermos as devidas retificações, tirar o pé do acelerador, né? Eu creio que dissabores nós teremos do ponto de vista da saúde, né? Mas mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Dr. Délcio, por favor? Alguém mais? Meu querido Natal sempre participa e quando participa é muito relevante. Natal. Muito obrigado, professor, por me dar essa oportunidade de participar. Está me ouvindo bem? Tranquilo, ouvindo bem. Uma coisa que o doutor falou que eu fiquei impressionado aqui é a ideia de que algumas pessoas acham que o uso de medicamento não é bíblico, que Deus não aprova. Eu achei isso incrível. É fato isso? O senhor tem encontrado pessoas assim que acreditam que o uso de medicamentos é falta de fé em Deus? Olha, vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu tenho uma alteração genética, tá? Uma doença genética rara, e ela precisa tomar medicação em virtude disso. Você olha externamente, é uma menina normal, mas ela tem uma alteração genética rara. Pois nós ouvimos dentro da nossa célula na igreja o seguinte: confessa o pecado de vocês que ela vai ser curada. Tá? Meu Deus, que coisa. E eu ouvi já de pastor de outra igreja, muito amigo nosso, mas ouvi o seguinte: olha, você tem que exercitar a sua fé, creia em Deus, que Deus vai curar, larga dessa medicação. Né? Então, eu vejo isso, Natal, no dia
a dia. E isso não estamos dizendo aqui daquela igrejinha pequenininha, lá do interior, lá do bairro, aquela, sabe, bem simplesinha, de gente sem estudo, não. Não, nós estamos falando de igrejas grandes. Né? Quem falou isso pra gente, essa coisa do pecado, foi uma advogada. Que coisa! Então, Natal, infelizmente, nós vemos isso, viu, meu querido? Nós vemos isso, infelizmente. Precisamos clarear mais a mente das pessoas, não é que o cristianismo não é, uma fé cega, não é que a gente depende também da ciência, que Deus deu clareza para o homem perceber essas coisas. Isso é importante. E a chave, a conclusão dessa nossa aula foi justamente isso. Olha, Deus nos dá inteligência e tudo é provisão de Deus. Esse livro, se vocês tiverem a oportunidade de lê-lo, ele vai trazer uma luz muito grande para tudo isso que a gente está falando. Eu vou ele está no Amazon, nos Estados Unidos, e ele ainda estava indisponível no Brasil, mas ele deve estar disponível no Brasil ainda nessa semana. Sugiro fortemente. Esse é um livro para quem estuda. É um livro para médicos, para psiquiatras, para psicólogos, para quem trabalha com saúde mental, e para pastores, para seminaristas que estudam e querem se aprofundar no assunto. Ele é extremamente, muito, muito bom, muito bom. Não é porque eu escrevi, não, mas é um livro muito bom, muito interessante. Você vai ver todos esses aspectos tratados. E aí você vai ver também o trabalho da exegese que nós fizemos em cima dos textos que estão em cada tópico que nós tratamos. Fantástico, eu me interessei aqui, já vi com a minha esposa que nós vamos comprar, sim. Ela é psicóloga, ela também se interessou muito. Com certeza, doutor Delcio, porque na verdade no livro você vai abordar a palestra de hoje, ela de certa forma também tem todas as informações com muito mais detalhes no livro, né? A palestra de hoje, ela foi muito simples em virtude do tempo. Essa é uma aula que eu dei no Seminário Osana para pós-graduação, foi uma aula de 3 horas. Né? A participação do nosso pessoal aqui, doutor Delcio, a Cassiane estava dizendo que durante anos ela foi uma das pessoas que achava que era falta de fé, né? A Cristina também, falando sobre o curso de treinamento casamento, tem como a pessoa ir e fazer para trazer para a sua cidade. Olha, Cristina, eu acho que isso aí se deve falar com o próprio doutor Delcio, né? Na sequência eu posso passar para você o e-mail dele, você conversa com ele, mas eu creio que é possível sim. A Marilei, eu creio que Deus cura. Pois não, doutor? Eu acho que foi a Cassiane que falou que ela achava que era coisa espiritual. Isso. Olha, você não está sozinha não, viu? Eu também achava que era tudo coisa do capeta. Eu achava que era coisa do N, era o inimigo. Você não está sozinho. É verdade, eu creio que muitos de nós, né? Muitos de nós. A Marilei, Deus usa a ciência, em outras palavras, para curar. Com certeza Deus faz como lhe apraz. Enfim, o pessoal está colocando bastante coisa aqui. Uma coisa que eu queria falar, deixa eu trazer uma palavra. Eu tenho atendido pastores e tenho atendido agora esposas de pastores. Então a gente acabou falando aí dos pastores, mas nós estamos com outro problema agora, que são as famílias pastorais, né? E principalmente as esposas de pastores, que são tão sensíveis, e as pessoas estão começando a esquecer que esse povo todo é gente, que é humano, né? E dá a impressão que são seres extraterráqueos, sabe? Então a gente precisa, quando o doutor está falando da realidade humana. Seres humanos são químicos, seres humanos são seres psicológicos, seres humanos são seres sociais. Sabe, pós-pandemia nós temos que aprender uma lição. A igreja que vai viver é a igreja que vai começar a descobrir que as pessoas têm faces, as pessoas têm nome, as pessoas têm emoções, têm sentimentos, têm dores, têm gritos, têm voz, sabe? E a gente tem que começar a descobrir que muita gente está mal porque nós vivemos sempre o erro de toda a história, gente. Qual que é o erro? É que as pessoas começam a viver para o sistema das coisas, para as formas e não as
as coisas, os sistemas viver para as pessoas. Eu vou citar um tema aqui da mulher encurvada, né? A mulher encurvada fazia 18 anos que estava sofrendo. Ninguém via aquela mulher, mas Jesus olhou, viu lá na sinagoga. Quer dizer, a mulher não pode nem entrar na sinagoga. E ela entra na sinagoga e Jesus vê a mulher. E liberta a mulher, né? 18 anos, né? Então eu fiquei pensando quantos pastores estão encurvados. Quantas esposas de pastores estão encurvadas há 18 anos. Uhum. Encurvados debaixo de depressão, burnout, cansaço, ansiedade, medo. Eu tenho visto pastores envelhecidos, gente. Envelhecidos aos 38 anos. Um negócio assustador. Eu era um pastor velho aos 38 anos, né? Hoje eu gosto de dizer que eu sou jovem aos 68, né? Eu rejuvenesci nos últimos 30 anos. Mas algo eu tive que mudar o paradigma dentro da minha, que é o que ele está falando, o paradigma. Então nós queremos ajudar as pessoas por causa disso, né? Agora, o que aconteceu quando aquela mulher foi curada? O chefe do sacerdote diz, não, você não pode fazer isso, hoje é sábado, onde já se viu isso e tal, e partiu para cima de Jesus, né? Quer dizer, é mais importante o esquema do que uma mulher com 18 anos de sofrimento. Ela não tem nenhum valor, a dor dela não tem nenhum valor. É isso que nós estamos fazendo com os pastores. Nós estamos esquecendo que eles são humanos, que eles são gente, que eles precisam ser encontrados onde eles estão. E quando eu agora acrescento, porque como eu estou conversando com muitas esposas de pastores, eu estou vendo a dor, o sofrimento. Gente, estão carregando 20, 30, 40 anos, encurvados, sabe, perante todo um sistema. E que é uma... Eu já chamo isso de demônico, né? Eu vou usar aqui poutílico. Poutílico não fala a ideia de demônio, mas do demônico. É de uma coisa que vai esmagando, o cara vai ficando encurvado. E ele perde essa radiante realidade da cruz, da vitória de Cristo, da graça, do amor, né? Então, esse nosso trabalho é um trabalho de resgate, né? Resgate pastoral, é o que a gente chamou de casa do oleiro. Eu fiz uma palestra, né, esses dias sobre a roda do oleiro, que se a roda não estiver movendo, a gente não vai estar sendo mudado, né? Mas Deus está trabalhando também em nós. Só que é preciso usar a medicina, a psicologia, principalmente a psicologia cognitiva, que nós estamos optando por ser muito rápida e direta, mas é um trabalho de todos, né? Então, acho que esse desafio, e eu estou investindo nessa ideia do teopsicoterapêutico. Estamos lutando aí pela saúde pastoral, né? O Delcio tem sido essa clarinada médica no meio de gente que está sofrendo muito, muita gente encurvada. Isso que ele fala é uma grande verdade. As pessoas têm... Você imagina, o pastor já não pode dizer que tem problema psicológico. Aí vai dizer que está tomando remédio. Quer dizer, é uma situação complicada. E muitas vezes ele pregou contra isso a vida toda, né? E isso é complicado mesmo. Isso é complicado. E quando você encontra a esposa, também diz, olha, eu não posso nem falar que eu estou indo no médico. Não posso nem falar que eu estou tomando algum remédio. Então é uma angústia. E dentro ainda está com o paradigma errado. Ela está sentindo culpa ainda. Deus está me punindo por alguma coisa. Porque uma teologia errada, ela destrói. As pessoas são os próprios carrascos de si mesmos. Eu encontrei um pastor da Assembleia de Deus que disse para a esposa, e falando comigo, ele disse assim, olha, eu tenho sido um carrasco de mim mesmo, né? E ele pastoreava milhares de pessoas, um carrasco de si mesmo. Então, gente, a ideia é mudar paradigma, né? Eu uso também a ideia de mudar as narrativas. Nós precisamos de trazer as narrativas de Deus para as nossas vidas. E romper essas narrativas que estão fazendo encurvar perante esse demônico social e esse demônio eclesiástico, não digo eclesial, mas eclesiástico, que nos está fazendo sofrer muito. Eu acho que chegou a hora da libertação
de Muito líderes bom. eclesiásticos. Muito bom, professor Silas, muito bom mesmo. Pastor Rodinei, pois não? Boa noite a todos e primeiro parabenizar a Unifil, é o primeiro contato, primeiro, não chega a ser semestre, mas quase uns 6 meses que eu estou matriculado no curso de Ministério Pastoral e é surpreendente o profissionalismo, desde quando começou aqui o Polo, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, teve problemas para minha inclusão no Ministério, mas assim, todo o corpo de secretariado promoveu, trabalhou para que eu pudesse estar matriculado e receber essa carga de informação que eu tenho hoje. Ontem, por fator de trabalho, não pude participar, mas hoje o que eu ouvi do pastor Silas, ou do doutor Silas, doutor Délcio, até mesmo as suas inserções, coordenador, e do Sérgio também, que tem nos acompanhado, tem feito muita diferença, é relevante para o nosso ministério pastoral e, assim, até preocupante, porque dentro dessa conversa, doutor Décio, que a gente está tendo aqui desse painel, eu vejo que as nossas igrejas não estão preparadas para esse tema que nós estamos debatendo. E isso gera uma preocupação, porque nós temos a informação, mas como que nós vamos tratar disso? Como é que nós vamos abordar? Como o pastor Silas acabou de falar, que às vezes a gente prega sobre essas defesas de que Deus ele é suficiente para tratar, Deus cuida, e aí, de repente, nós nos encontramos num labirinto onde a gente não consegue sair, psicomatizando um monte de problema dos outros, e a gente não consegue levar para a igreja ou conversar com a igreja, para a própria igreja quebrar esse paradigma. Esse seria um aspecto. E o outro aspecto é uma geração de formação de igreja hoje administrativa. O doutor Décio falou que o passado gera a depressão, o presente ansiedade, o futuro ansiedade, e o presente gera o quê? Eu esqueci o terceiro. Medo. Medo, né? O estresse. O estresse. Pois então, mas quando você olha hoje a formação da igreja em si, da eclesia, ela é uma igreja que cobra de quem está começando, que é o meu caso, resultados com base na nossa eficiência. E aí esse tirar de pé para nós que estamos... Eu já estou no ministério há algum tempo, já estou há 8 anos, mas há 8 anos eu ouço o mesmo toque do teclado, a mesma nota sendo tocada. Você precisa apresentar resultados, você precisa apresentar, faço parte de um presbitério, e a notoriedade se dá não pelo alcance, pelo tratamento de uma pessoa, ou de uma família, ou de um resgate, mas pelo tanto que você se envolve. Nós temos um pastor aqui, não vou falar nomes, mas que ele é quase workaholic, e ele cobra como ele tem um poder financeiro muito grande, influente dentro do presbitério, ele cobra, não estou aqui, talvez pode ser até já uma terapia esse momento nosso, mas esse sistema administrativo cobra de nós algo que conflita com o que está sendo falado aqui hoje. E isso as igrejas aprendem porque olham esses grandes sistemas funcionando e cobram dos seus pastores também esse comportamento, que a gente seja esse exemplo dessa grande igreja, que a gente seja daquela forma, que a gente fale daquela forma, porque senão ninguém vai se empenhar, ninguém vai fazer por onde para poder também mudar os paradigmas. E aí é onde que eu vejo um grande problema. Nesses 2 tópicos, o que o pastor fazer, o que o pastor pode fazer, ou as ferramentas que ele pode usar para quebrar esses paradigmas dentro da própria igreja. Porque nós entendemos, eu sei quais são as lutas que eu passo, e como o pastor Silas falou, a minha esposa, ela compartilha comigo algumas das lutas que ela passa. Nós sabemos, mas em muitos casos a gente não consegue forças para tratar com a própria igreja ou para abordar com a igreja a forma legal, onde que vai ter uma boa percepção da igreja, onde a igreja vai aceitar isso, entendeu? E eu não sei se o pastor tem, ou se o doutor tem tido casos como esse, ou uma entrada, ou se até mesmo o nosso coordenador tem essa experiência que possa ajudar, nos dar uma orientação sobre isso, ok? Seria essa uma pergunta com desabafo, com curiosidade, tudo junto. Perfeito, pastor Rodinei. Eu vou deixar o doutor Délcio responder, e aí nós já vamos caminhar para o encerramento também dessa nossa palestra. Doutor Délcio, por gentileza. Rodinei, olha, muito obrigado por você fazer essa colocação. No nosso curso, nossa imersão que nós tivemos, nós apresentamos um vídeo
de um pastor de Rondônia. 6 anos na igreja. Do ano passado ele começou um quadro de ansiedade, depressão, enfim, estourou num burnout. E quando estourou, ele já estourou e já teve que ficar afastado 15 dias por tratamento de saúde. Nesses 15 dias, o conselho chamou para uma reunião e ele falou, bom, acho que o conselho vai me ajudar. Aí o conselho disse, olha, pastor, realmente o senhor está doente, então, olha, esse final de ano o senhor continua aqui, mas a partir de janeiro o senhor está dispensado, liberado para procurar outra igreja. Não tem mais espaço para o senhor ficar na igreja. E aí o que eu disse para ele foi o seguinte, olha, meu amigo, isso aí precisa a gente fazer refletir em várias coisas, mas principalmente no seguinte, o que nós estamos ensinando nos púlpitos? A única forma da gente quebrar os paradigmas ou de começar a mudar o modo das pessoas pensarem é a gente ensinar as pessoas. Então, um pastor como esse, que um conselho, 6 anos numa igreja, com bons resultados, e quando ele fica doente, o conselho bota esse cara para fora, quer dizer, terra e joga uma pá de cal em cima dele, eu fiquei perguntando, onde está o amor? Qual foi o amor que foi ensinado? Então, eu penso que a primeira coisa é que nós precisamos reavaliar o que nós estamos ensinando para a igreja. E a partir do que nós estamos ensinando para a igreja, e nada que não seja doutrinário, nada que não seja, que vá em contra a nossa fé, mas a partir do que nós estamos ensinando à igreja, é o que nós podemos ter uma melhor compreensão da igreja com relação a tudo, inclusive a nossa própria posição enquanto pastores na igreja. Eu acho que esse que é o segredo. Não sei o que o reverendo Mildenberg acha a esse respeito aí, mas é a impressão que eu tenho. Olha, doutor Délcio, eu acompanho o seu raciocínio porque, na verdade, penso que essa resposta que o pastor Rodinei nos faz, ela também dialoga bastante com a antropologia, né? Nós vamos observar aí as culturas e as subculturas no estado, na cidade, na periferia. A igreja que eu pastoreio hoje, ela está vinculada a um presbitério aqui em Londrina, eu sou o pastor titular, mas nós estamos a 4 quilômetros afastados da região mais central de Londrina. E são só 4 quilômetros, mas existe uma pessoa na minha igreja, né, ou na igreja que eu pastoreio, que ela tem muitos anos que não vai para a região central. Ela declara, ela fala isso, tem muitos anos que eu não vou para a região central. Passa de 2, 3, 4 anos que ela não vai, ela não percorre 4 quilômetros. Tudo ela fica na periferia, no bairro. Então eu penso que, de fato, nós precisamos pensar a igreja como pastores, como líderes, como alguém que ama o próximo, como aquele que cumpre os princípios bíblicos e também a motivação que Jesus colocou no coração de todos nós. Mas eu creio que isso também é um papo para uma outra palestra, para outro momento, né? Pessoal, nós precisamos encerrar. Eu coloquei ali a palestra remota, né, no chat da igreja, o crescimento e expansão da igreja pós-pandemia, com o pastor Abe Uber amanhã, às 19 horas. Imperdível, imperdível. Nosso colegiado estará presente. Doutor Délcio, tem o meu convite. Eu vou enviar para você o link para você participar amanhã conosco, tá bom? Estou vendo aqui a Janaína. Janaína, não sei se você está falando de Campo Grande, ou se você está falando de Londrina mesmo? Não estou te ouvindo, Janaína. Não, eu estou aqui em Londrina mesmo. Está em Londrina, está em Londrina. Mas eu sou pastora em Campo Grande, né? Em Campo Grande, né? Eu estou indo e voltando. Mas, assim, gostei muito da palestra, porque eu vejo que isso, a gente tem que estar preparado mesmo, atendendo não só pastores com caso de depressão, mas membros com muito caso de depressão. Verdade. Né? E muitas vezes, membros com caso de depressão, que alguns pastores põem para ser líder, põem para fazer, para cuidar da igreja, fazer alguma atividade que eles não estão preparados também.
entendeu? Não só o pastor que é jogado para fora da igreja porque está com depressão, mas o problema aí, eu acho que é muito falta de bom senso em tudo, em relação que a depressão não é espiritual, né? Somente. E existem muitos casos na Bíblia, como já foi citado, que teve depressão. E nós precisamos realmente não só preocupar com os pastores, mas com membros também, que às vezes nem estão preparados e que estão com casos. Eu peguei 2 casos de depressão, que eu era líder ainda, eu nem era pastora, e logo jogaram a pessoa na frente do ministério, entendeu? Totalmente sem deixar a pessoa se curar, assim, né, no físico, porque o espiritual ela estava bem, mas físico a pessoa não estava, ela precisava se curar. Né? Mas gostei demais da palestra. Muito parabéns para vocês. Muito bom, muito boa a contribuição, Janaína. Deus abençoe sua vida. Pois não, professor. Só agradecer muitos alunos, 6 alunos que vieram. Eu fiz vários convites, pastores e... Muito bom. Inclusive de outros seminários também, né? Estão conosco. Vamos agradecer, são ex-alunos também da Unifil, da teologia, de várias épocas aí. Queria agradecer muito a eles por estar presentes. Recebam todos vocês que participaram conosco, o nosso abraço, inclusive em nome do nosso reitor, com certeza, em nome do nosso chanceler, a gente estende para todos vocês o nosso abraço e a nossa gratidão. Ao professor Silas... E bom saber que nós temos uma pós em andamento em teopsicoterapia e pela Unifil nós vamos ter outras pós. Nós temos conversado sobre isso, né, professor? Então, nós estamos trabalhando bem isso, já existe. Então, vários alunos da nossa pós estão aqui também hoje. Eu queria agradecer. Então, nós estamos até trabalhando sobre isso, conversando sobre isso, né, professor Silas, nesses dias aí, para estreitar ainda mais, organizar ainda mais, não só a pós que já temos, como outras ramificações desta pós-graduação principal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por todos vocês que participaram, vocês que são nossos estudantes, vocês que são egressos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Mais de 2 horas de palestra, e foi pouco ainda, né, doutor Delcio? Foi muito pouco. Eu quero agradecer aqui ao nosso colegiado, professores, os nossos alunos, modalidade remota e do curso presencial. Doutor Delcio, a nossa sincera gratidão, grande abraço, Deus o abençoe, doutor Delcio. Vamos conversar mais sobre isso, vamos começar a brincar, né? Entre aspas, assim, ó. Brincar mais sobre isso com os nossos alunos, tá bom? Obrigado pela oportunidade, viu? Estou à disposição. Que bom. Você é muito querido, foi extraordinário, sem palavras, né? Pessoal, grande abraço a todos. Amanhã, às 19 horas, nós temos a última palestra da Semana de Teologia, da 19ª Semana de Teologia, com o pastor Ebi Huber. Imperdível. Coloca lá na sua rede social o nosso link, tá? Você vai receber. Você que não fez a inscrição ainda, entra lá no portal para que você receba o seu certificado. Os nossos tutores estão mandando para você o link. E amanhã, às 19 horas, nós vamos estar aqui falando sobre a igreja, crescimento da igreja, plantação de igreja, revitalização da igreja. Ok? Deus os abençoe. O meu boa noite. Grande abraço a todos. Bom descanso. E até amanhã.